O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Meus amados, no início do Evangelho de São João, o primeiro dos sinais realizados por Jesus foi o sinal das bodas de Caná, quando o Senhor transformou água em vinho. E naquela ocasião, quando a bem-aventurada Virgem, queixando-se ao filho que eles não tinham, os noivos, mais vinho, Jesus disse uma frase que, na ocasião, foi enigmática: minha hora ainda não chegou. Pois bem, esta hora, que lá no início do Evangelho de São João ainda não tinha chegado, agora chegou. Chegando a sua hora, ouvimos no início do Evangelho, a hora de cumprir, de realizar a missão para a qual veio a este mundo: amar-nos até o fim. Até o fim. Sem reservas, fazendo-se dom total. E esse dom total, essa entrega sem reservas de nosso Senhor, essas provas de que amar-nos-ia até o fim, nosso Senhor, na noite da Santa Ceia, prefigura através de dois gestos que são muito significativos e que são lembrados nesta celebração. O primeiro, na instituição da Eucaristia, como ouvimos na segunda leitura. Segundo a tradição judaica, durante a ceia da Páscoa, eram servidos em momentos distintos, celebrando momentos específicos da história da salvação, 4 cálices de vinho. O primeiro cálice de vinho, chamado Kedushá, que significa separação, prefigura o Messias que vem para separar
Isto significa santidade, é estar separado, é a porção separada por Deus para si. O Messias que vem para separar para si um povo, para tê-lo consigo. O Messias que vem para separar o ser humano do pecado. O segundo cálice, o chamado cálice Seder, cálice do livramento ou do juízo, que celebra o Senhor que extermina os que se opõem a Ele, vem aqui a memória, a morte de todos os primogênitos e os cavaleiros do faraó que morreram afogados na travessia do Mar Vermelho. Deus que extermina todos aqueles que, negando-se a converter-se, opõem-se a Deus. É a celebração do santo temor de Deus. O terceiro cálice, chamado de Matzah, é o chamado cálice dos ázimos. Num momento determinado da ceia pascal judaica, para acompanhar o consumo dos pães ázimos, pães sem fermento, uma vez que Deus quer para si um coração sem o fermento do pecado, porque o fermento é aquilo que faz a massa inflar, representa aqui o orgulho, a vaidade, a soberba. Por isso, o mandato lá que ouvimos no início, na primeira leitura, de que se comessem pães ázimos, sem fermento, também chamado pão da aflição, porque foi aquele pão preparado às pressas para que durante a travessia do Mar Vermelho o povo não morresse de fome, até que Deus providenciasse o maná do deserto. Na hora de se consumir este pão, se consumia também o terceiro cálice de vinho. E é nesse momento que está situada a instituição da Eucaristia, quando o Senhor toma o chamado cálice da aflição, o cálice dos ázimos, e diz: este é meu sangue que será derramado por vós, e toma o pão ázimo, este pão é o meu corpo que será entregue por vós. E aí deveria vir o quarto cálice, chamado de Halel, o cálice do louvor, que deveria acompanhar o prato principal da ceia, o cordeiro pascal. Pois o principal cálice, o Halel, o cálice do louvor, e o prato principal da Santa Ceia não são servidos na Quinta-feira Santa. Serão servidos, porque se interrompe aqui a Santa Ceia. Judas sai para entregar Jesus. Jesus vai para o Horto das Oliveiras com os apóstolos, porque o Cordeiro Pascal e o cálice do Halel, do louvor, serão servidos na Sexta-feira Santa no altar da cruz, quando o Cordeiro Pascal será erguido e seu sangue derramado será servido. Então, meus amados, este quarto cálice é o mais difícil de beber. Por isso, na agonia no horto, Jesus diz: Pai, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Servir esse cálice não é fácil, porque o perfeito louvor a Deus, o louvor mais agradável a Deus, é a entrega total de si em favor do próximo. E não é fácil esta entrega. Tanto que a Santíssima Humanidade do Senhor sofreu tanta agonia para fazer esta entrega que chegou ao ponto de suar sangue. Mas tanto era o seu amor, tanto ao Pai quanto a nós, que amou-nos até o fim. Não se faça, porém, a minha vontade, sim a tua. Serviu o quarto cálice, o seu próprio sangue, derramando até a última gota pela nossa salvação, bebendo até a última gota deste cálice. Serviu o Cordeiro Pascal, ele próprio, dando-se em alimento para nós. Este amar-nos até o fim está muito
bem prefigurado na instituição da Eucaristia que celebramos e renovamos e trazemos presente em cada missa. Mas não só. Um outro gesto de Jesus nesta noite santa demonstra o quanto amou-nos e amou-nos até o fim no lava-pés. A expressão lavar os pés aparece 7 vezes no Evangelho que ouvimos. E sabemos que o número 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição. A plenitude para Deus é que façamos assim como o Senhor fez. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E o que fez nosso Senhor? Em cada gesto do lava-pés, prefigurou o que aconteceria no dia seguinte, na Sexta-feira Santa. Está aqui um erro de tradução do grego para o português, dizendo que na hora de lavar os pés, Jesus tirou o manto. Não, ele já tinha tirado o manto. O manto se usava na rua, não se usava dentro de casa. Usava-se na rua para se proteger do frio. O grego do Evangelho diz que Jesus tirou a túnica. A túnica representava o homem livre, que tinha domínio de si próprio. Tirando a túnica, ficou só com a roupa de baixo, ficou vestido como um escravo. Pois isto fez o Senhor por amor de nós, fez-se escravo, colocou-se ao nosso serviço. E ao dizer que tirou a túnica, e depois no final do Evangelho dizendo que endossou novamente a túnica, São João usa os mesmos verbos que Jesus tinha usado para dizer que eu entrego a minha vida e eu a tomo por mim mesmo. Tirar a túnica e retomar, endossar novamente a túnica. Ao fazer isso, Jesus está prefigurando o que fará na cruz. Quando foi-lhe arrancada a túnica, foi ele despido de toda a glória, justamente para que nós, que desde Adão estávamos nus por causa do pecado, pudéssemos ser revestidos de Cristo. E esta túnica Jesus a retoma pela sua ressurreição. E ainda um outro gesto, um pequeno detalhe prefigurado no lava-pés, que demonstra essa entrega total, este amar-nos até o fim. Jesus que derrama a água do jarro para lavar os pés dos apóstolos. Aquela mesma água que Moisés tirou da pedra no deserto, ferindo a pedra com o seu cajado. Esta água definitiva, que matar-nos-á a sede para sempre, brotará do jarro sagrado, quando erguido da cruz, ferido pela lança, ele, a pedra que os pedreiros rejeitaram e que tornou-se a pedra angular, ferida, tem seu peito aberto, donde jorram sangue e água. A água que vem para lavar a imundície dos nossos pés, a imundície dos nossos pecados, mas água também que vem para saciar a nossa sede. Aquela água que o Senhor tinha prefigurado para a mulher samaritana. Quem beber desta água jamais sentirá sede novamente. E a samaritana, num gesto de fé, diz: dá-me desta água. Dá-me desta água. Amou-nos até o fim, bebeu o quarto cálice até a última gota, derramando até a última gota de sangue para que nós, bebendo desse sangue, tivéssemos em nós a vida que escorreu de dentro de Cristo. Ele amou-nos até o fim porque despedaçado, ferido, foi servido como cordeiro pascal, como doce pelicano que tira da carne do próprio peito para alimentar seus filhinhos que têm fome. Amou-nos até o fim porque derramou tudo aquilo que tinha dentro de si para lavar-nos dos pecados e para saciar-nos a sede. Amou-nos até o fim a ponto de poder dizer na Sexta-feira Santa: tudo está consumado. Tudo o que estava ao meu alcance, sem reserva, eu o fiz por amor. E não bastasse ainda, tendo amado-nos tanto até o fim,
ainda antes de entregar o Espírito ao Pai, no cumprimento da sua hora, enfim, chegada, deu-nos nosso Senhor, tirando a própria vida, que seria a última entrega por nós. Antes disso, deixou-nos seu grande tesouro. Eis aí tua mãe. E diz São João que daquele momento em diante o discípulo amado tomou-a consigo entre seus pertences mais preciosos. O Senhor amou-nos até o fim, entregou-nos não só a sua vida, mas também a sua mãe. Tomemos também conosco a bem-aventurada Virgem, e neste gesto do lava-pés, que não é encenação, é memorial, é um sacramental, ao contemplarmos os pés dos apóstolos sendo lavados, perguntemo-nos, tendo dito o Senhor, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa, até que ponto temos amado o próximo até o fim? Meditemos sobre isto enquanto acompanhamos os pés dos apóstolos sendo lavados. Convido os apóstolos a se aproximarem.